Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas a você que está retornando à nossa casa, seja muito bem-vindo. Aqueles que estão nos acompanhando de casa também pela primeira vez, também sintam-se envolvidos pela espiritualidade amiga, e todos nós que estamos aqui, esse mesmo abraço que a gente possa sentir da espiritualidade. Para dar alguns recadinhos, lembrando que nós estamos naquela campanha de garrafas e copos, né, em proteção do meio ambiente, então pedimos que tragam suas garrafas, seus copos, de acordo com a sua necessidade de beber água, tá? A mesa ao fundo é justamente para colocarem as garrafinhas para serem fluidificadas. Tem uma etiqueta também ali, tem caneta onde vocês podem nomeá-las. Inclusive, aqueles que estão nos acompanhando em casa também podem usar desse momento, colocar sua água enquanto estamos em reunião, para poder também ser fluidificado e ao término poder bebê-la, né? Poder fazer também como se fosse aquele remedinho, cada dia um pouquinho. Informamos que a nossa reunião, ela também está presencial, mas também funciona online, está acontecendo agora também, nós apresentamos sempre a reunião que já passou, tá? Então ela está sendo repassada agora nesse momento da semana anterior. A livraria e a cantina, elas começam a funcionar a partir das 18h30, sendo que a livraria fecha na hora de iniciar a nossa reunião, a cantina também, mas a cantina reabre ao término da nossa reunião. Atendimento fraterno, nós temos presencial apenas na quinta-feira, às 13h30, e no domingo às 9h da manhã. Acontece também online, sendo que online está lá no jornalzinho Ceareiro de Miguel, inclusive na descrição do vídeo, para quem está nos acompanhando online, tem essa orientação. E no jornalzinho também tem essas informações, e online tem um número de telefone onde você agenda, para que ela aconteça na sexta-feira, tá? Caso alguém tenha dúvidas sobre Evangelho no Lar, depois vocês podem, ao término, me procurar, quem estiver aqui à mesa, para dar essa orientação. E nós pedimos também que quem tiver celular, que possa deixar no modo avião, para a gente não ter nenhuma interferência. Nós vamos ouvir agora a nossa página de abertura com a nossa evangelizanda Maria. Logo depois a prece e o nosso estudo dessa noite com a nossa companheira Nilza, onde ela vai trazer para nós, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Que Deus nos abençoe e que Jesus ilumine a nossa noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Higiene do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Há corações limpos e há corações sujos. Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. E assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão faz-se preciso higiene do coração, para que o espírito ande bem. É preciso limpar o coração para se ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artífice de todas as coisas. A boca fala do coração o que está cheio. Do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Coração sujo, homem sujo.
coração limpo, alma límpida, apta para ver a Deus. Faz-se mister limpar o coração. Mas de que forma começar este asseio? É preciso que nós conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Noisite ipsum. Conhece-te a ti mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumprem. Desempenhar. Interrogar cotidianamente a nossa consciência. Exercitar um culto estritamente interno. Tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito têm diante de Deus. O Senhor, que é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que cair em sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e ao egoísmo com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus, pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutel, capítulo 52. Obrigada, minha querida. Então, nesse momento, após essa belíssima página, que a gente possa, então, limpar os nossos corações, abrindo os nossos corações. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, nos colocando exatamente para mais um dia de estudo e reflexão, buscando a cada momento fazer essa limpeza, Senhor, dentro de nós, através da Tua ajuda, do Teu amparo. Por isso nós te rogamos, fique conosco, Senhor. Ilumine nossa companheira Nilza, que vai trazer essas reflexões tão importantes para nós na noite de hoje. Senhor, ilumine a cada um de nós que estamos aqui e aos todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo em suas casas. Pedimos ainda que essa tua luz bendita possa ser transmitida a todos os nossos irmãos em humanidade, tocando cada coração, despertando em cada um a necessidade de reconhecer, Senhor. Entender que Tu quer o melhor para cada um de nós. E só o Senhor tem o que precisamos. Que os bons espíritos, os guias espirituais da nossa casa, Miguel, Catuíte, possam também nos envolver nessa noite. E assim, abençoando-nos, pedimos então a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, queridos irmãos da Casa de Miguel. Muito feliz. Depois que retornamos ao presencial, é a primeira vez que eu venho fazer a exposição de sexta-feira. E vamos refletir um pouco sobre o tema Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21. Então, no capítulo 8, o título do capítulo é
Bem-aventurados os que têm puro coração. Em algumas traduções, que é uma passagem, uma fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8, em alguns vem: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, ser puro de coração é ser limpo de coração. Tanto faz falar puro ou limpo. Por favor, Marcos. E na mensagem de preparação que a Maria leu para a gente, tinha um trecho da mensagem que o Caibar Schutel nos trouxe, que dizia assim: limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo com toda a sua prole malfazeja. O que é prole? São os filhos. Então, nós já sabemos que todo o mal, ele provém de quem? Do orgulho e do egoísmo. Então, são as proles malfazejas. Então, limpar o coração é renunciar a esses sentimentos inferiores, essas imperfeições, esses vícios. E ele diz mais: limpar o coração é pensar, estudar, compreender. Quer dizer, nós vamos pensar, vamos refletir sobre as situações, aquilo que nós estamos estudando, e a compreender. O que é compreender? Compreender é mais do que entender. Entender é quando eu vejo algo e entendo o que é, sei o que é. Agora, compreender vai além. É eu entender, internalizar e já começar a agir de acordo com aquilo, com aquele aprendizado. Então, limpar o coração é pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. Quem é o amado Filho de Deus? É o nosso irmão maior, Jesus. Seus ditames redentores são os ensinamentos que ele nos trouxe. É ser bom, é essa a nossa missão, né? Trabalhar essa bondade em nós, é ser indulgente. O que é ser indulgente? Não ficar olhando para as imperfeições alheias. É ser caridoso, ser humilde, ser paciente. Vamos trabalhar a paciência em nós. O que é paciência? A ciência da paz. É ser progressista. O que é ser progressista? É querer evoluir. É ir para frente, para o alto, espiritualmente falando. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Quer dizer, a gente tem que buscar o ser e não o ter, não apenas o ter. Ter o necessário, mas ser de uma forma absoluta. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Quer dizer, preferir a evolução espiritual à evolução material. Pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Então, muito adequado dentro do nosso tema, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que a princípio, quando a gente vê esse título, fica assim, acha um pouco estranho, mas como? Bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Então,
A mensagem está dizendo: felizes os que têm os olhos fechados. É isso que a gente vai refletir e vai entender aqui o que quer dizer. Porque na mensagem que a Maria leu para a gente, quando Caibar nos diz: vamos preferir o reino do mundo, o reino dos céus ao reino do mundo, e aí todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, nós buscamos na realidade aquele reino dos interesses que tem dentro de nós. E aí já começa aquele trabalho do autoconhecimento. Quais são os meus interesses íntimos? Porque são esses interesses que vão me estimular a buscar o reino. E aí, cada um aqui vai perceber que reino é esse que eu estou buscando. É o reino dos céus ou o reino do mundo? Marcos, por favor. A mensagem, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, foi trazida por um espírito chamado Curadas. E ele, na mensagem que está lá no Evangelho, tem um trecho que ele diz assim: entretanto, já que estou aqui em uma assembleia em que, antes de tudo, se trata de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. E aí, esta mensagem, ele falou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863. Mas olha só, ele está falando para a gente aqui agora. Nós não estamos numa assembleia de estudos. Então, ele está falando para a gente. Ele não está falando lá para eles, ele falou lá naquela época e a mensagem continua. Então, antes de nós entendermos o teor dessa mensagem, né, por que bem-aventurados quem tem os olhos fechados, vamos ver quem foi esse homem encarnado. Marcos, por favor. Rapidamente, vamos ver quem foi o Curadas. Jean-Baptiste Vianney, santo da Igreja Católica, nasceu em Dardilly, França, em 1786 e morreu em 1859. E aí nós já vimos que ele foi contemporâneo de Kardec. Ele desencarnou 10 anos antes de Kardec. Ele foi em 59 e Kardec foi em 69. Foi beatificado em 1904 e canonizado em 1925. Vigário da pequena aldeia de Ars, ganhou grande popularidade por causa das inúmeras curas que realizou e pela forma fraterna com que atendia indistintamente todos os doentes que o procuravam. Pode passar, Marcos. Sua paróquia tornou-se famosa em razão dos fenômenos mediúnicos ocorridos por seu intermédio e que o povo considerava como milagres. Esses acontecimentos fizeram com que o Curadas, apesar de sua grande humildade, fosse alvo da crítica e perseguição de outros sacerdotes, que o consideravam um ignorante, sem nenhum mérito ou qualificações para pertencer a uma ordem eclesiástica e proibiam seus paroquianos de irem visitá-lo em sua aldeia. Porque o Curadas, desde que ele nasceu, que era o Jean-Baptiste, né,
desde que ele nasceu, ele queria ser padre. Desde criancinha ele queria, quer dizer, desde que ele nasceu, é exagero, mas desde criancinha ele queria ser padre. Mas ele era de uma família muito pobre e ele só pôde frequentar a escola durante 2 anos. Então o pai o colocou para trabalhar. Mas ele queria ser padre, ele trabalhou lá para ajudar a família. E em uma certa época de sua vida, houve um padre, o padre Barley, que foi o mentor encarnado dele, o ajudou, o incentivou, o deu ensinamentos para que ele pudesse conseguir um pouco daquilo que ele desejava. Então ele conseguiu ser ordenado sacerdote, mas cheio de restrições, uma porção de coisas ele não podia, né, fazer. Mas quando o padre Barley desencarnou, ele foi para a aldeia de Ars e pôde ali fazer as missas, e ele tinha um dom mediúnico muito grande. Agora, importante, ele não tinha essa noção da mediunidade que nós temos hoje. Então, aquilo o povo via como um milagre, aquelas curas como um milagre. E procuravam muito por ele. Mas os outros sacerdotes sabiam que ele não tinha grandes instruções e viam aquilo tudo, então proibiam os paroquianos de procurá-lo. Mas, mesmo assim, ele foi procurado e no catolicismo ele foi canonizado. Ele é considerado um santo na doutrina católica. Então foi em espírito, este homem que tanto fez pelo bem do povo ali daquela aldeia, de todos que o procuravam, que trouxe essa mensagem, que nos disse isso: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Por favor, Marcos. Então, como eu já disse, né, esta mensagem ele deu, está lá na Revista Espírita de 1863, de julho, e na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Para quem não sabe, o que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? É onde Kardec fazia as reuniões, fazia as experiências, e lá haviam as comunicações, que hoje a gente chama das reuniões mediúnicas. Ali haviam as manifestações, onde vinham as instruções, onde chegavam ali espíritos sofredores. Igualzinho aqui às reuniões mediúnicas que nós temos hoje em dia. E Kardec colocou esta comunicação tanto na Revista Espírita de 63, como no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 20. E essa comunicação foi dada porque havia, neste dia, lá na sociedade, uma moça cega. Então, foi pedido que fizessem a evocação dele para que, de repente, essa moça recebesse uma orientação, uma bênção de cura, alguma coisa nesse sentido. Por favor, Marcos. E aí, ele, quando se apresenta, quando ele se manifesta, ele começa a mensagem dizendo assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres,
eu, sem que Deus o queira. Então, o que o Vianney está dizendo para essa moça, está dizendo para a Assembleia ali presente? Que ele não faz milagres, que não existe o milagre e que existe a lei de causa e efeito. Todos nós já ouvimos falar nisso, né? Na lei de causa e efeito. Então, tudo que nos ocorre é uma consequência de algo que nós fizemos, ou nesta vida, ou em vidas anteriores. E aí, se essa moça hoje, ela está sem a visão, é porque ela fez algo de muito grave, que ela usou mal a visão. E a gente, na doutrina espírita, a gente aprende que não tem receita de bolo. Tudo depende. Ela pode ter feito algo em que, nesta existência lá dela, atual, foi necessário ela vir sem a visão, como também ela pode ter vindo sem a visão por uma missão para ajudar algum outro ente querido, familiar ou não, mais próximo, a passar por alguma prova, e nós não sabemos. Interessa a gente ficar buscando por quê? Não. Não interessa ficar buscando por quê. Interessa nós nos resignarmos e ver o que podemos fazer para obter alívio, para que a gente possa, a partir daquilo ali, bota mais aspas nisso, a partir daquele mal que a gente chama, né, de mal, a gente veja o que a gente podemos tirar de bem. E o Vianney continua, por favor, Marcos. Nas vossas aflições, portanto, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz a minha alma enferma se cure antes das enfermidades do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós, com a pureza que possuía quando a criaste. Então, o que o Vianney está orientando esta moça? Que ela faça uma prece. E é o que nós sempre ouvimos como orientação. Nas nossas aflições, nos nossos males, vamos fazer da prece. Mas o que ele orienta? Que ela peça: mas antes de curar o meu corpo, cure a minha alma. Porque todas as doenças do corpo, todas as enfermidades físicas, são reflexos de enfermidades que nós trazemos na alma. Então, quando ela aparece no físico, é porque a alma já estava doente e está se refletindo. Então, não adianta nada curar o corpo se a doença permanece na alma. Eu tinha um amigo que dizia assim: isso é como enterrar minhoca. O que acontece se a gente enterra uma minhoca? Ela surge de novo. E a mesma coisa, se eu faço todo um tratamento para uma doença que eu tenho no corpo, mas não busco me melhorar espiritualmente, não procuro viver no bem. Lembra do que estava escrito lá na página de preparação? Limpar o meu coração daqueles sentimentos inferiores, a minha alma vai continuar doente. E aí, aquela cura do corpo não será eficaz. Por favor, Marcos.
ele ainda diz: lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornasse causa da vossa condenação. Essa passagem, essa fala do Cristo está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. O que Jesus nos disse? Vale mais a pena sacrificar de algo que nos seja precioso, mas que seja algo mundano, que nos traz prejuízo, do que continuarmos com aquilo e termos consequências piores. Como eu já coloquei aqui antes, temos a lei de causa e efeito, e o que nos ocorre teve uma causa ou na vida atual ou em vidas anteriores. Porque a lei de ação e reação, ela rege todo o universo. Ela é uma lei de Deus. A lei de Deus é imutável, diferente da lei dos homens. A lei dos homens, ela vai mudando de acordo com a época. Tem uma época que precisa ter uma lei de uma forma, depois, à medida que aquela civilização vai se moralizando, a lei muda, a lei dos homens. A lei de Deus, não. Ela é imutável. E olha só, ela é tão forte que ela não é uma lei só aqui para o nosso planeta, não. Ela é uma lei do universo. Não importa se a gente vai estar amanhã em Júpiter, em Sírios, não importa onde a gente vai estar, a lei de Deus é a mesma. E a lei de ação, para toda ação tem uma reação. Se eu trabalho no bem, se eu faço boas obras, as consequências que eu terei serão boas consequências. Ah, Nilza, mas eu fiz tanta coisa boa e tem me ocorrido tanta coisa ruim. Não queiramos determinar tempo para Deus. Não somos nós que damos o tempo a Ele. Ele que sabe o tempo necessário, até porque o nosso tempo é bem diferente do tempo da espiritualidade. Tem nada a ver com esse nosso tempo aqui. Então, eu estou trabalhando do bem, mas ainda não estou percebendo que está acontecendo as coisas que eu acho que são boas. Vamos aguardar, vamos ter fé, vamos ter confiança. Porque o momento virá. Por favor, Marcos. E continua o Vianney. Aberto os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Não vamos aqui confundir e achar que, como eu já ouvi, talvez vocês já tenham ouvido também, que o espírita gosta de sofrer, que o espírita faz apologia à dor. Isso não é verdade, não. Eu sou espírita e eu não gosto de sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Isso é masoquismo, né? A gente não gosta de sofrer. O que ele está nos dizendo é o seguinte: nós temos que entender essa dor. É diferente. Não vamos nos revoltar, não vamos blasfemar, não vamos, como eu ouvi há pouco tempo, eu briguei com Deus. Eu ouvi isso essa semana. Eu briguei com Deus, não quero saber de evangelho, Deus não gosta de mim. E eu falei para a pessoa: olha,
Você está equivocada. Não foi Deus que te abandonou. Você que está afastado dele. Tem uma mensagem lá no Evangelho que diz, no Evangelho não, está no Livro dos Espíritos, questão 614. Quanto mais nos afastamos da lei de Deus, mais sofremos. Então, quando a gente está num sofrimento muito grande, vamos observar se a gente não está se afastando da lei. E pensando nisso é que nós vamos entender por que o Vianney nos diz isso, que é necessário ter os olhos fechados, porque às vezes, quando a gente acha que está... E aqui ele está falando, não é só dos olhos físicos, não, ele está falando muito mais dos olhos espirituais. Da gente, às vezes, não ter a capacidade de perceber algumas coisas que pode nos fazer cair numa tentação, praticar atos que depois vamos ficar chorando, lastimando, se arrependendo. Por favor, Marcos. E ele diz mais. E agora, aí ele vai falar diretamente com a moça cega que está lá na assembleia. Ele diz para ela, e agora, algumas palavras a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias contente? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo quanto me for permitido por ti, mas por tua vez, ora e sobretudo pensa em tudo quanto acabo de dizer. E é isso que nós falamos até o momento. Vamos pensar em tudo. Se eu hoje tenho uma comorbidade qualquer, tenho uma deficiência física qualquer, vamos, em primeiro lugar, orar. Então eu vou me acomodar, vou cruzar os braços, vou deitar e vou dizer assim, Deus, eu confio em ti, é isso? Não. A gente pode fazer o que for possível para buscarmos o alívio. Jesus não disse que ele alivia as nossas dores e alivia mesmo. Quantas vezes basta falar o nome dele, Jesus me ajuda, a gente já sente melhor, sente uma energia, não é? Mas não vamos nos desesperar, não vamos nos revoltar, não vamos, como a pessoa me disse, brigar com Deus e achar que foi abandonado. Vamos fazer o que for possível fazer, dentro ali da nossa possibilidade. Porque, olha só que coisa boa da gente pensar e entender que é uma grande verdade. O amor que Deus tem por mim é igual ao amor que Deus tem por Jesus. Gente, isso me emociona quando eu penso nisso. Ele não tem filhos prediletos. Ele ama todos da mesma maneira. Então, se é assim, aqui eu, com poucas exceções, eu sei que tem muitos pais e mães
encarnados aqui na assistência. Quantas vezes, quando nós temos mais de um filho, no meu caso eu tenho 2 filhos, eu amo os 2 da mesma maneira. Ah, então você trata os 2 igualzinho? Não! Por amá-los da mesma maneira, eu vejo qual o tratamento que eu tenho que dar a um e qual o tratamento que eu tenho que dar ao outro. E eu faço isso porque o meu amor por eles é o mesmo. E eu quero o melhor para eles. E a gente querer o melhor para o filho, né, ficar passando a mão na cabecinha, sendo permissiva. Ah, meu filhinho, eu te amo. E aí deixando ele fazer tudo o que ele quiser. Não. Às vezes a gente tem que falar com energia, fazer assim uma cara de brava. E às vezes dá o abraço, carinho, beijinho também. Mas vai depender, né? E Deus faz isso conosco. Por isso que o Vianney disse aqui, ele quer a nossa felicidade, mas ele permite que a gente passe pelo sofrimento. A gente já está quase terminando. E aqui é uma fala de Kardec. Lá no item 21, Kardec diz assim para a gente: os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Que correlação é essa? É a lei de ação e reação. E esse linguajar aqui de Kardec é o linguajar lá daquela época, do século XIX, que eles falavam muito em castigo, em punição. Hoje, às vezes eu penso, se Kardec estivesse encarnado hoje, não teríamos esses termos aqui lá na codificação, porque a gente sabe que Deus ele não pune. Ele permite, como o Vianney falou antes, que nós soframos as consequências dos nossos atos. Para quê? Para que a gente aprenda. E aí, fechando a nossa reflexão, voltamos ao Vianney, que ele se despede lá da sessão, dizendo assim, e aí nós também pegamos essas palavras dele para a gente. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney Cura d'Ars, Paris, 1863. Então, esta mensagem que esse irmão nos trouxe é uma mensagem para a gente refletir, pensar, estudar, compreender, como disse a mensagem de preparação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20. Releiam quando chegarem em casa, reflitam e vamos entender que muitas vezes é preferível que tenhamos os olhos fechados para que não caiamos nas armadilhas das tentações da matéria. Para aquelas que são mães, aquelas criaturas independentes de gênero, que são mães de ventre, mãe de coração, mãe de sobrinho, mãe de pai, mãe de uma forma geral. Feliz Dia das Mães. Nossa, Nilza, muito obrigada. Acho que só temos a agradecer, né? Foi muito gratificante todas as palavras, todos esses ensinamentos.
Isso sempre modifica a gente, né? Isso é muito bom. Com certeza hoje nós indo para nossos lares, já vamos levar tudo isso que você falou, pelo menos uma boa parte, conosco. Não somos, quando a gente escuta um estudo, uma reflexão, nunca voltamos, nunca terminamos igual como entramos aqui. Só temos a agradecer. Muito obrigada. E já que agradecemos, a gente também pede. Você pode fazer para a gente a prece final, por favor? Muito obrigada. Só temos a agradecer. Então, unidos de coração, com a mente unida, elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado, Mestre Jesus. Muito obrigada, querido irmão, por esta oportunidade bendita que aqui tivemos de estarmos refletindo nestas palavras que o irmão Espírito Curadar nos trouxe. Te agradecemos por tudo que recebemos, por este amparo, pelo tratamento que recebemos, mesmo que não tenhamos percebido durante a reunião. E agradecemos a Ti, nossa amada Mãe Maria Santíssima, que intercede sempre por todos nós que estamos sempre rogando a Ti, pedindo a Tua intercessão, e somos atendidos, abençoados, abraçados, acariciados. Obrigada. E assim, com essa certeza de todas essas bênçãos recebidas, pedimos a Ti, Senhor, licença para darmos por encerrada esta parte de reflexões da reunião da noite de hoje. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na
louvarei com toda a minha devoção.